Salve pessoal, beleza? Sejam bem-vindos novamente ao canal. Agradeço o pessoal que está chegando recentemente aí, dando um like no vídeo, que está mandando WhatsApp também. Tamo junto. Nesse vídeo aqui, eu gostaria de mostrar quais são os principais indicadores fundamentalistas que eu uso aqui nas minhas análises, né? E que eu considero que são os principais e quase que suficientes aí para tu já começar a fazer as tuas próprias análises e selecionar as ações da tua carteira, né? Eu tive esse insight aqui para fazer esse vídeo, pessoal, porque eu tive o último cliente da mentoria que ele conhecia diversos indicadores, mas ele não tinha assim muita noção de quais eram os principais e ele não sabia muito bem assim usar em conjunto. Quais são os dois principais indicadores que eu tenho que usar aqui para saber se a empresa está barata, por exemplo, tal, né? Então ele não tinha muita noção, ele conhecia vários, mas não sabia usar, né? Então aí eu tive esse insight aí para fazer. Eu acho que talvez o cara não precisa saber todos os indicadores, né, da contabilidade, basta saber ali os principais por blocos, que ele já vai conseguir saber ali, eu quero saber se a empresa é alavancada, vou usar esse bloco aqui, quero saber se a empresa está barata, vou usar isso aqui, né? Então, eu acho que trazendo esse tema aqui vai ajudar muita gente aí que está aprendendo a analisar por conta própria. Bom, é importante também ressaltar, pessoal, que só analisar esses indicadores aqui não é suficiente para tomar uma decisão de investimento, né? Eu recomendo fazer uma análise qualitativa do negócio antes, né? Para ver se o negócio é bom, né? Se aquele setor que a empresa está inserida é bom, se a empresa tem vantagens competitivas, se as pessoas que estão lá dentro fazendo a gestão, os diretores, têm um bom histórico, uma boa reputação, para depois ir para essa parte aqui, né? Eu recomendo fazer esse filtro antes. E aí depois tu sabe que a empresa é boa, tu olha os indicadores. Só que tem também um outro caminho reverso que dá para fazer, né, para ganhar um pouco de tempo na análise, né, que é usar esses indicadores aqui como filtro em algumas ferramentas de screening, né, como fundamentos que eu vou mostrar aqui no final do vídeo. Se tu souber mais ou menos quais são os níveis, né, em termos de números desses indicadores que tu gosta, tu coloca nesse screener e ele já te dá as empresas que estão dentro desses números que tu gosta. E aí tu vai começar a análise qualitativa dessas empresas já assim, eliminando várias, né? Várias que estariam fora, que, por exemplo, não tem um preço-lucro que tu gosta, por exemplo, né? E aí tu faz a qualitativa e depois volta para ir profundamente nos fundamentos, né? Beleza? Então, vamos começar aqui pelos principais indicadores fundamentalistas. Eu dividi aqui em 4 blocos, né, do que eu considero que são os 4 principais blocos de indicadores mais importantes. Tá? Então a gente tem o bloco dos múltiplos, o bloco dos indicadores de rentabilidade, o bloco dos indicadores de dívida para ver se a empresa é alavancada ou não, e as contas que tu vai olhar no balanço DRE. Tá? Bem simples, obviamente tem muito mais número por trás, existem muito mais indicadores que também são importantes, mas eu acho que isso aqui são os principais. Com isso aqui tu já consegue ter uma noção assim se a empresa tá valendo a pena analisar ou se é boa, tá barata ou não, né? E vamos lembrar que a análise fundamentalista ela busca entender o quanto uma empresa realmente vale, tá? E saber se o preço atual da ação faz sentido em relação ao resultado que ela está dando hoje, né? Então a gente tem que fazer essa linkagem aí para ver esse é o principal objetivo, né? Saber se, ok, eu estou olhando o que a empresa está dando hoje, será que o preço da ação está condizente com isso ou não, né? Então é isso o principal objetivo, né? Começando então aqui pelo bloco dos múltiplos, eu coloquei aqui os 4 principais, né? Para mim, o mais importante é o preço-lucro, obviamente, que é o múltiplo aí que vai te indicar em quanto tempo a empresa vai retornar o teu investimento se ela mantiver o mesmo lucro anual que ela está tendo hoje, né? Então, basicamente, vamos supor, um preço-lucro de 5 vezes significa que o lucro anual que a empresa está dando nesses últimos 12 meses, se ela mantiver esse mesmo nível de lucro, né, o teu investimento voltaria em 5 anos, né? É uma medida de tempo, assim, né? E também ele vai comparar o valor da empresa com o que ela está dando de lucro, né? Quanto menor essa relação, melhor, porque significa que o preço está mais amassado e ela está dando bastante lucro, tá? Então significa que está barato, né? Mas obviamente tem as pegadinhas. Esse vídeo aqui é mais superficial. Daria para fazer só um vídeo para analisar preço-lucro, porque o preço-lucro pode ser também uma armadilha, né? Às vezes o preço-lucro está baixo porque a empresa é ruim, tá? Então não dá para considerar sozinho, tu vai ter que linkar com outros indicadores. Por isso que eu gosto de olhar, por exemplo, tu vai pegar um indicador de um bloco e vai fazer uma análise conjunta com um indicador de outro bloco, né? E aí tu vai ter uma ideia, né? Tá, ok, o preço-lucro tá baixo, mas o indicador de rentabilidade está alto. Então, ok, não é uma armadilha, tá? Dá para fazer essas linkagens aí. A gente tem também o preço-valor patrimonial por ação, que é muito importante para o setor de bancos e seguradoras, tá? Eu acho que
assim, para o setor de bancos, para quem gosta de analisar bancos, o principal indicador é disparado, é o PVPA, porque o valor patrimonial por ação ali de bancos, ele deveria orbitar ao redor de uma vez, né? Porque é um patrimônio que ele é muito líquido, né? Daria para transformar em dinheiro muito fácil. Então, deveria ser uma vez, né? Então, bancos que têm ROI muito bom vão ter um PVPA acima de 1 e bancos que vão ter um ROI baixo tendem a ter um PVPA abaixo de 1, né? E aí tem também o EV/EBITDA, que é importante mais para o setor industrial, para analisar petroleira, empresa de transportes, empresas industriais, empresas que têm muita geração de caixa. Tu vai conseguir comparar então esse EV, que é o Enterprise Value, que é o valor o valor de mercado da empresa mais o valor da dívida líquida, ou seja, se fosse comprar a empresa hoje, tu levaria isso, né? Esse é o valor do que tu teria e dividido pelo EBITDA, que é uma aproximação da geração de caixa. Então, é o valor da empresa dividido pelo que ela gera de caixa. Então, quanto menor, melhor. Quanto menor, significa que o valor dela está amassado e ela está gerando bastante caixa. Tá? Eu uso mais para analisar, por exemplo, petroleiras. Analisar Petrobras, por exemplo, eu analiso bastante o EBITDA. Aí tem o dividend yield, que eu considero também um múltiplo. É mais para tu ter uma ideia do quanto que a empresa está pagando de dividendo, né? Pessoal que gosta de empresas pagadoras de dividendo, é um indicador importante. Ele vai te dar ali uma aproximação de, tá, se eu investir nessa empresa aqui R$ 10.000, qual vai ser o percentual que eu vou ganhar anual de dividendo, né? Esse percentual anual, basicamente. Mas dá para tu ter uma aproximação se a empresa está barata ou não, porque essas empresas que já estão mais maduras, que elas não estão usando muito capital, reinvestindo capital no próprio negócio, elas normalmente pagam a mesma coisa em dividendos, assim, no geral, né? E aí, quando a empresa está barata, esse dividend yield fica mais alto. Então, tu pode ter esse dividend yield como um alerta, assim, se essa empresa aqui está com dividend yield acima de tanto, é porque ela está barata, né? Isso é a regra do Décio Bazin, no livro ele explica isso. Ele usa o 6% como a régua dele. Então, para ele, quando as empresas pagadoras de dividendo, quando estão com um dividend yield acima de 6% é porque elas estão baratas. Quando elas estão abaixo de 6% é porque elas estão caras, né? Isso é uma métrica dele, é mais para ter uma ideia, né, de que o dividend yield ele pode sim ser um indicativo de que a empresa está barata, né, quando o dividend yield está mais alto do que o histórico. Então significa que vale a pena olhar também, tá? E aí temos o bloco de rentabilidade, para mim também é tão importante quanto o de múltiplos, principalmente o ROIC, que para mim é o principal indicador para mim da análise fundamentalista, tá? Rentabilidade sobre o capital investido, ele vai te mostrar quanto que realmente aquele negócio ali ele dá de retorno anual, tá? Então ele vai considerar todo o capital empregado naquele negócio, ali todos os carros, todo o ativo, todos os cabos, o monitor, tudo que é empregado naquele negócio ali, rodando quanto que ele dá ao ano, né? Dá 20%, dá 25% ao ano. Ele serve para tu pegar esse percentual e comparar com a taxa de juros, né? Para saber se, ok, esse negócio aqui dá 25% ao ano de rentabilidade sobre o capital investido ali, então é um negócio bom, então vale a pena eu investir nesse negócio, tá? Senão, se for menor que 15, ou melhor que a Selic, né? Então, naquele momento ali, o negócio não está sendo tão bom, tá? Ele não está gerando mais do que deixar o dinheiro parado, né? Então é isso. E aí o ROI, ele é rentabilidade sobre patrimônio líquido, né? Ele vai considerar só o capital do acionista. Eu acho que é melhor usar para bancos, tá? Analisar o setor bancário, ele é mais comumente usado pelo mercado para analisar o retorno dos bancos. Aí, beleza? E aí tem o bloco das dívidas, né? Que eu acho que é mais secundário, é mais para tu fazer uma validação final, assim, para ver se a empresa ela é alavancada ou não. E aí o principal indicador é esse aqui, é o dívida líquida EBITDA. E eu olho esse aqui, eu olho se a empresa tem um dívida líquida EBITDA menor do que 3 vezes. Se é maior do que 3 vezes, ela já está fora, né? Já está fora da análise. É uma empresa arriscada, muito alavancada. Significa que se ela pode ter a qualquer momento prejuízo ali porque tem que pagar muito juro, tá? Vai pagar mais juro do que ela gera de lucro operacional. É muito arriscado uma empresa assim. Se a taxa de juros subir, esse custo da dívida vai ficar maior ainda e a empresa não vai conseguir, com o que ela gera de retorno ali, bancar essa dívida. Então, com certeza ela vai destruir valor e o valor das ações vai cair, né? Aí um outro indicador secundário, eu acho, é o custo da dívida. Tu vai pegar e vai ver quanto que é a despesa financeira ali na DRE em relação ao estoque da dívida, para ter uma ideia do quanto que ela está pagando, né? Só para ter uma ideia, assim, se ela não está pegando dívida errado, assim, tem que ser um pouquinho acima da Selic esse custo, né?
Se for um custo muito exorbitante, tu vai olhar, opa, tem alguma coisa errada aqui, e aí tu vai ter que aprofundar, pode ser que seja arriscado entrar ali, beleza? E aí tem as contas do balanço e da DRE. Eu acho que tem muito mais contas aqui, obviamente. Eu só peguei as duas gerais aqui mais principais, que são as margens, né? Margem operacional e margem líquida. É bem fácil de calcular. Tu vai pegar o lucro operacional, dividir pela receita, vai ter a margem operacional. E para a margem líquida, o lucro líquido dividido pela receita líquida vai te dar as margens. Tu vai poder tanto comparar com o passado, né, para ver se a empresa está ganhando eficiência, aumentando essas margens ou reduzindo, e comparar com outras empresas para saber se essa empresa tem uma margem melhor do que o concorrente, né? Então, às vezes, ok, é uma empresa que tem um destaque no setor aqui, ela tem melhores margens líquidas do que as concorrentes, logo eu acho que essa empresa aqui deve ser um pouco melhor, tá? É uma aproximação para isso, beleza? E aí, aqui eu selecionei os dois principais indicadores para mim, tá? Os dois que eu uso com mais frequência para fazer os filtros também, que é o preço-lucro, como eu falei antes ali, e o ROIC, tá? Sendo o ROIC para mim o principal de todos. Então, o preço-lucro ideal seria um preço-lucro menor do que 10 vezes, né? Seria aí uma vertente do Value Investing que diz isso, né? Empresas com múltiplos baixos, só que isso tem que vir acompanhado também de um indicador de rentabilidade alto, um ROIC também ideal, né? Então tem que ser a soma das duas coisas, não adianta tu só olhar a empresa com preço-lucro baixo, porque pode ser que tenha algumas armadilhas aí, né? A empresa pode estar com preço-lucro baixo simplesmente porque o mercado considera que a empresa é ruim, né? Não acredita na empresa mais por algum motivo, e aí pode estar baixo também, né? Então, tu tem que estar sempre acompanhando esses múltiplos com outros indicadores, tá? E também por preço-lucro é importante ter essa premissa aqui, depende de quanto cresce a empresa, porque empresas de alto crescimento, como as de tecnologia, que conseguem crescer aí o lucro a 30%, 40% ao ano, é óbvio que elas vão ter um preço-lucro maior, né? O mercado vai esperar que ela vai crescer esse lucro e vai jogar o preço-lucro lá para 20, 30 vezes. Então tu tem que olhar quanto que está sendo o histórico de crescimento da empresa e as perspectivas para o futuro, né? Se o setor permite crescimento e tal. É, pode ser que tu ache uma empresa, por exemplo, de preço-lucro 20 vezes e ela esteja barata. Porque se ela crescer 40% ao ano, ainda pode ser que tu tá pagando pouco, né? Esse preço-lucro deveria ser até maior, por exemplo. Então, tem que ter sempre isso em mente. Depende de quanto cresce a empresa, depende, olha se ela é uma empresa de crescimento ou se é uma empresa já madura, tá? E o ROIC ideal, né? Eu coloco aqui sempre que tem que ser maior do que 15%, que eu acho que é aí um valor que consegue ser maior do que o custo de capital, né? Que é deixar um dinheiro na taxa de juros. Mas óbvio que depende da taxa de juros, né? Se a taxa de juros cair lá para baixo de 10, esse ROIC pode ser um pouco menor, né? Esse ROIC ideal. E aí, pessoal, a gente tem aqui a ferramenta do Fundamentos, onde a gente pode fazer esse filtro inicial e colocar aqui os múltiplos indicadores que a gente gosta. E aí a plataforma vai nos jogar só as empresas que estão dentro desses rangos que a gente escolheu. E aí serve como um filtro, né? A gente já vai começar a análise ali a partir dessas empresas que estão dentro desses múltiplos, desses números que tu tá buscando, que tu gosta, né? Então a gente pode colocar aqui, por exemplo, vamos fazer o exercício que eu coloquei ali, né? De usar o preço-lucro e o ROIC, tá? Então, preço-lucro máximo de 10 vezes, eu vou colocar aqui, e um ROIC mínimo de 15%. Aqui tem que colocar 0,15, tá? Aqui eu vou selecionar 0,15, porque é em percentual, né? E aqui é em vezes. Então, tu coloca 10 aqui e 0,15 aqui, tá? E o ROIC aqui é mínimo, né? Porque eu quero que seja maior do que 15%. Aí, tu vai colocar aqui negociado nos últimos 2 meses, só para eliminar empresas que não tem negócio, né? Que não vai conseguir nem comprar. E aí, bota em buscar. E a plataforma vai te jogar todas as empresas que estão correspondendo a esses dois indicadores. Então, elas são baratas e tem um bom retorno, tá? Então, tu tá considerando o melhor cenário possível, né? Tu quer uma empresa que esteja amassada pelo mercado, mas ela dá bastante retorno, o negócio seja bom, então é o melhor cenário, né? Empresa boa e barata. Então, dá aqui algumas empresas, né? Essa lista toda aqui, tá? E aí, eu recomendaria começar a análise daqui, por exemplo. Com certeza vai ter aqui umas 2, 3, 4 empresas que seriam excelentes investimentos, tá? Vai ter coisa ruim aqui? Vai, mas serve de filtro, né? Aí, para
melhorar aqui a análise, por exemplo, daria para colocar aqui ROIC de cima para baixo, né, de filtro. Esse 500 aqui deve ter alguma coisa errada, obviamente, né, deve ser algum resultado não recorrente, né? Mas aí tu começa a analisar esses mais altos para baixo. Vai ver que tem diversas empresas boas aqui, né? Como a Metal Leve, Metalúrgica Rio Sulense. Tem outras empresas que estão na nossa carteira aqui, por exemplo. A 3tentos aparece aqui, né? 3tentos, porque ela tem um preço-lucro abaixo de 10 vezes e um ROIC de 15,31 vezes. 31%, desculpa. Unipar, empresa que já entrou na nossa carteira também, que sempre aparece nesse indicador. A Cedro também aparece aqui. Petrobras aparece aqui. Então, tu vai encontrar diversas empresas que estão nesse cenário, né, de que ela tem um negócio bom e ela tá barata. E aí, daqui, tu consegue aprofundar a análise e escolher algumas empresas para tua carteira. Recomendo fazer esse filtro aí. Me ajuda bastante a achar essas empresas aí que são oportunidades que às vezes muita gente não tá vendo, etc. Beleza? Então é isso, pessoal. Só peço aí para quem tá curtindo os vídeos, dar um like, se inscrever no canal. E vou deixar na descrição o link para nossa mentoria e o link da nossa planilha de evaluation para quem tiver interesse em começar a fazer as suas análises por conta própria aí. É um produto bem acessível e tem um guia junto, né? Não só a planilha, eu trago um guia que vai te explicar ali como que tu deve seguir, né? E vai te ajudar a entender a lógica do modelo. Então tu vai aprender também a fazer um modelo de valuation e aprender um pouco da lógica contábil, né? Uma célula linkando a outra, por que o cálculo do preço justo vem da geração de caixa dividido pelo custo de capital. Então tu vai conseguir linkar e entender ali a lógica financeira por trás do modelo, tá? Recomendo aí pro pessoal que está aprendendo e já está no mercado financeiro também. Beleza? Abraço.